Bom. Não começou aí? Começou. Mas aqui não. Como tem aqui? Vai começar. Começa? Pode começar? Pode. Boa noite, estamos aqui no terceiro episódio da segunda temporada da Vida Sem Filtros e hoje com uma convidada maravilhosa que tem uma história de novela para contar, gente, de verdade. É verdade. Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada Muito por obrigada. aceitar o nosso convite no meio da sua agenda conturbada e hoje cheia de palestras e eventos, né? Mas ficamos muito felizes de ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer receber você aqui, né? Uma mulher inspiração, uma mulher que se falou mentora, que ajuda outras pessoas a serem a melhor versão delas mesmas também. E isso é uma inspiração, né? Sim, isso é verdade. Que a gente possa inspirar pessoas, né? Isso mesmo. Boa noite, Carol. Boa noite, Jana. Estamos aí, então, né, com a Laís, que ela é terapeuta e mentora de mulheres empreendedoras. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre a sua carreira profissional, vamos voltar, como sempre falamos, né, Carol? Vamos voltar lá no início. Laís, quem é a Laís Carrano? Quem é a Laís Carrano? Olha, gente, hoje eu sou a pessoa que receberei perguntas. O jogo virou, não é mesmo? Bom, eu sou filha do Humberto e da Sandra, neta da Clenice, do Hernani, da Terezinha e do Darcy. Então, eu sou resultado, sou fruto da minha ancestralidade, das pessoas que vieram antes de mim para que eu pudesse estar aqui. Eu acho que essa é a parte mais importante. É da onde eu vim. Com certeza. E quem você é? Quem eu sou? Eu sou uma alma que gosta muito de ter liberdade. Eu gosto muito de ser quem eu sou. Eu, desde pequena, desde que eu era criancinha, assim, eu era muito apaixonada por pessoas e por entender sobre o que acontece na vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de descobrir. E eu acredito que eu sou uma alma que busca constantemente aprender. Então, busco conhecimento. Uma das coisas que eu mais sou apaixonada é por me conhecer e por conhecer sobre a vida. E foi por isso que eu dediquei, né, os últimos anos da minha vida e continuo dedicando a realmente entender o que é o comportamento humano, como as pessoas pensam, o que faz com que elas prosperem, o que faz com que elas não prosperem, como é o sistema emocional, como é o nosso sistema emocional e por que a gente se comporta da maneira como a gente se comporta. E como tudo isso faz com que a gente tenha ou não determinados resultados na nossa vida. Então, eu gosto de desbravar, de descobrir. Uau! Que autodescrição, hein? Difícil essa pergunta, gente. Todo mundo acha ela muito difícil. É mais fácil quando a gente fala do outro, né? Mas olhar pra Sim. dentro de nós mesmos é muito Definir difícil quem a mesmo. gente é. E desde a sua infância você foi assim, essa menina curiosa que gosta de desbravar, que gosta de liberdade? Como que foi a sua infância? A minha mãe diz que eu era tranquila. Mas eu lembro dos episódios que eu me jogava no mercado, assim, eu falava, eu quero, por favor. Ou, sei lá, quando... Eu lembro até hoje que tinha uma vez que a gente foi numa loja na Antiga Thaís e tinha uma sandália azul. E era uma sandália da Sandy. E eu falei, mãe, eu quero. E ela falou, não. Eu falei, mãe, mas é linda, eu quero. Ela, não é porque você quer que você vai ter. Então, eu não ganhei aquela sandália. Eu queria muito. Eu lembro que eu até sonhei com a sandália depois. E hoje eu brinco com a minha mãe, né? Eu falo, ainda bem que você não me deu, porque era muito brega. Assim, era absurdamente brega. E ela falava, Laís, é brega, é feia. Eu falava, mãe, você não entende, é linda, é da Sandy, tá na moda, todo mundo tem. Era azul piscina, assim. Então, eu acho que eu era uma criança com muita atitude. Eu, ao mesmo tempo que eu tinha meus momentos de introversão ou eu tinha vergonha,
Eu era uma criança que tinha muita atitude, eu gostava muito de falar o que eu queria, então eu era muito curiosa, eu era muito... Eu queria sempre saber o que estava acontecendo com as pessoas, então eu ficava, mas por quê? Isso acontece por quê? Não, mas me conta. E eu era essa criança, assim. Eu gostava muito de descobrir. Acho que isso vem desde a minha infância. E teimosa também, né? Bem teimosa. Isso às vezes reflete, você estava falando na sandália, até nas roupas, né? Eu lembro várias vezes que eu olho fotos de infância e falo, meu Deus, eu não acredito que eu tava vestida com uma roupa assim. A tua mãe deixou? Então... Cadê a tua mãe pra gente culpar ela agora? O pior era a minha, que vestia eu e minha irmã igualzinhas. Sério? E nós não éramos gêmeas. Nós somos gêmeas. Ai, meu Deus. É que era pra não ficar com ciúmes, entendeu? Sim, tinha que ser igual pra Tinha que ser igual. Mais fácil. E você tem um irmão também. Qual que é a diferença de idade de vocês? Como que foi a sua infância dele? A relação era uma relação legal ou não? Tinha brigas? A gente tem 4 anos e meio de diferença, então eu sou mais velha. E, na verdade, a gente brigava muito. Inclusive, a gente se rolava no chão de casa. Assim, a gente se rolava. Sabe o tapete que tem no corredor? A gente virava o tapete, tanto que a gente brigava. A gente brigava muito. Muito. Mas meu pai chegava, assim, ele ficava pé da vida. Só que eu tinha ciúmes, né? Ele chegou depois, então eu me senti o quê? Deixada de lado, quando na verdade eu nunca fui, né? Então a gente brigava muito por ciúmes, por competição também. Mas hoje em dia a gente é melhores amigos, então a gente se dá muito bem. Tanto que meus pais falam, graças a Deus que as coisas mudaram, né? Porque era terrível. Então ele tem 26. 4 anos e meio, ele tem 26, vou fazer 31 agora. Às vezes é um amadurecimento, né? São Graças a Deus, fases da né? vida. Nó, a gente era muito... Mas e como que vocês conflituoso. conseguiram manter uma amizade agora? O que veio essa virada de chave? Ah, a gente adulteceu, na verdade, né? E a gente depois morou em Curitiba juntos, quando eu fui fazer cursinho. E ele foi pro cursinho também, depois, que eu já tava em Curitiba. Não lembro o ano exatamente. Ele foi morar comigo. Então, quando a gente morou junto, a gente precisou conviver. E a gente já era adulto, praticamente. Era adulto, né? Então, a gente fortaleceu muito a nossa relação. Tanto que a gente é super cúmplice, assim. Ele sabe de tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dele. Acho que sei, né, Rô? Porque se você não me conta, entendeu? Então, hoje a gente tem uma relação muito linda, assim. O que muitas vezes é desafiador para as pessoas, porque nem todo mundo tem uma boa relação com os seus irmãos, né? E isso é muito importante. É porque a gente vê essa relação de infância, de um ter ciúme do outro, de tomou meu lugar, até na vida adulta, né? Eu acho Muito. Que tem muitos irmãos que continuam. Nessa disputa, né? Nessa Exato, batalha. isso é muito comum, eu vejo muito, né? Vi muito isso dentro de processos terapêuticos. É muito comum mesmo, mas com o Juan, não, a gente se dá muito bem, ele tá quase se formando, então ele tá muito feliz, eu tô muito feliz por ele também. Ele tá se formando em medicina, então ele se forma agora em abril. E a gente se dá muito bem, assim, muito bem. E Tanto que a gente vai viajar junto agora. Que legal. E ele resolveu seguir, então, a carreira, porque até onde eu acompanho a sua história, teu sonho era fazer medicina, até que conseguiu. E como que foi? Daí conseguiu e resolveu abandonar? Gente, vai dar uma novela esse negócio aí, hein? Vocês estão preparados? É bem disruptivo, então. O que aconteceu? Então, desde criança, eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de entender sobre a vida e sobre o ser humano. E desde que eu sou pequena, eu queria fazer 2 coisas. Eu queria ser atriz, então eu fazia teatro na casa da minha avó, com as minhas amigas. E dá pra se ver, né? Porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Ele tá filmando e fala, meu Deus, como essa pessoa faz careta. Eu sou muito expressiva. E eu queria ser médica. Então, eu queria mais ser médica do que ser atriz, óbvio. Mas eu queria ser médica porque eu queria ajudar as pessoas a se curarem. E eu queria muito ajudar as pessoas. Então, eu falava assim, nossa, parece que tem uma placa na minha testa escrito, conte sua vida pra mim. Porque as pessoas vinham e falavam da vida delas pra mim, elas abriam o coração. E sempre foi assim. Aí... Mas até então você pensava que a medicina que era o caminho certo. Então, eu pensei na medicina durante toda a minha vida. Eu construí essa ideia, esse cenário dentro de mim a vida inteira. Aí, chegou no 3º ano, eu fui fazer cursinho pra medicina. Então, o resumo foi que eu fiquei 9 anos tentando cursinho pra medicina.
E aí, no meio desses 9 anos, acho que no 6º ano, eu comecei a perceber que eu não estava nada bem emocionalmente. Então, todo dia que eu ia pro cursinho, eu me sentia muito triste. E eu chorava pra ir pro cursinho. E eu comecei a pensar, caramba, mas será que então a vida é isso? A vida é eu me sentir constantemente frustrada? E eu olhava pro lado e pensava, nossa, as pessoas estão tão bem, elas estão casando, pessoas que eu tinha estudado, as pessoas estão casando, as pessoas estão fazendo dinheiro, elas estão felizes, elas estão trabalhando, e eu ainda estou no cursinho. E aí eu tava num processo de muita ansiedade, muito insegura, me sentindo muito triste. Eu não tive uma depressão, mas eu tive momentos muito depressivos. E eu fui buscar ajuda. Então, eu fui pro psiquiatra naquela época, tomei medicação para ansiedade. E mesmo com a medicação, eu ainda sentia que eu não estava feliz naquilo. Porque a vida de cursinho, quem já fez cursinho sabe, ainda mais durante muito tempo, que é algo muito desafiador, porque você se sente meio parado no tempo. O que não é verdade, mas no momento que a gente tá vivendo isso, a gente sente. E aí, o resumo disso é que, nesse ano, meu pai falou, Laís, você precisa fazer outra coisa, porque a vida não é só uma faculdade. E meu pai sempre teve essa consciência. E eu falei, vou fazer o quê? Eu sempre quis ser médica, eu só consigo pensar nisso. E aí, eu lembro que eu tava sentada num apartamento em Curitiba, e eu abri o notebook e tinha inscrições da Federal. E eu fui olhando todos os cursos, assim, e eu falei, eu acho que eu vou fazer enfermagem, eu acho que eu vou tentar enfermagem. Então, eu tentei o vestibular para enfermagem e passei na Federal do Paraná, em Curitiba. E ok, fiz 1 ano de enfermagem. E eu lembro que eu adorava, porque eu gostava de gente, eu gostava de ser humano. Só que a minha mãe é enfermeira, né, e ela ama o que ela faz, ela é uma enfermeira muito boa. E ela me levou a fazer estágio. E aí, eu no estágio e tal, eu lembro Dona Filó, o nome dela. Ela estava no hospital e eu fui fazer um diagnóstico de enfermagem com ela. E naquele momento que eu tava ali conversando com ela e tal, eu percebi, eu falei, caramba, mas eu acho que não é exatamente isso que eu quero. Eu queria algo a mais. E aí, no corredor do hospital com a minha mãe, falei isso pra ela, ela falou assim, Laís, se não é isso que você quer, você precisa buscar o que você quer. E aí, eu parei a minha faculdade, fiquei 1 ano na Federal, no outro ano eu saí e falei, eu vou voltar para o cursinho, porque é o que eu quero medicina. Então, voltei para o cursinho e tal, e aí, o que acontece? Eu parei depois da medicação, quando eu comecei a me conhecer. E por que eu comecei a me conhecer? Porque eu falei, caramba, só de remédio eu não posso viver, eu preciso buscar algo a mais. E aí, eu comecei a fazer respiração, meditação, entrei no yoga, conheci o Reiki. E aí, tudo isso me levou para esse processo muito profundo de autoconhecimento. E eu me apaixonei. Eu falei, caramba, como que eu nunca soube na minha vida que eu precisava me conhecer? Eu acho que muitas pessoas vivem isso, né? 95% da população, mais ou menos. Então, eu comecei a me conhecer, eu comecei a me descobrir. E aí, com todas essas formações que eu fui fazendo, as minhas amigas no cursinho começaram a falar assim, Laís, então, tem como você fazer na gente? E eu falava assim, gente, na verdade não, eu preciso estudar, eu tenho que estudar matemática, geografia, física, sabe? Vestibular, né? Aquela vida do vestibular. Daí, elas foram insistindo e eu falei, tá, uma vez. E aí foi 1, foi 2, e uma indicou pra outra. E quando eu me vi, eu tava atendendo muita gente. Eu atendia no meu apartamento em Curitiba. E comecei a atender online também pessoas que estavam buscando. Meio que saiu do controle a coisa. Eu passei no vestibular de medicina, entrei na faculdade e entrou a pandemia. Parece que faz um tempo, né? Mas faz pouco. Entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu tive um boom de atendimentos e as pessoas começaram a me buscar muito pra fazer atendimento. E aí eu lembro que teve um dia que eu falei assim, Deus, eu queria tanto fazer medicina e agora eu faço medicina e atendo 15 pessoas na semana. O que isso significa? E aí a resposta que me veio foi, você não queria ajudar as pessoas? Então só ajude. Meu Deus. Caramba! E aí eu continuei, eu falei, tá tudo bem, eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu vou continuar. E aí eu já tinha um posicionamento no Instagram, muito na intuição, muito no flow, óbvio, mas já compartilhava conhecimentos lá, insights e tal. E as coisas foram crescendo, as pessoas foram indicando e tal. Resumo que eu parei de contar faz uns 2 anos, mas eu atendi mais de 6.000 pessoas só no individual. Caramba! Então, muita vida transformada. É muita gente, né? É muita história. E aí, vou tentar resumir isso, né? Mas, basicamente,
as coisas foram crescendo, eu nem sabia que eu tinha um negócio, mas aquilo foi crescendo. E eu comecei a fazer grupos, então os ciclos, que é algo muito famoso, que eu faço há muito tempo, os ciclos que são pelo WhatsApp, né? E eu, no terceiro ano da faculdade, no início do terceiro ano da faculdade, eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso viver essa rotina dupla o resto da vida. E eu já tinha entendido que meu trabalho transformava vidas. Eu tinha muitos depoimentos, centenas de depoimentos. Eu realmente me sentia sendo uma pessoa útil, ajudando as pessoas, que era o que eu mais queria. E eu falei, ok, eu vou viajar agora para tomar essa decisão. E aí eu fui sozinha pra Índia, pro Egito, e fiquei 2 meses morando em Bali. Falei, eu preciso decidir o que fazer da minha vida. Vamos viajar. Eu falo pra minha amiga Fernanda. Ela, tipo, qualquer pessoa, tem um problema, eu falo, vai viajar. Resolve. Sofre na Europa, vai viajar. E como que foi a escolha do destino, do roteiro de viagem pra sofrer? Foi intuição, foi na intuição, assim, eu senti, era um lugar que eu queria muito, eu tinha muita conexão com a Índia, com o Egito, queria muito conhecer, e com Bali também, era um sonho meu, e aí eu falei, eu vou pra esses lugares, e eu fui sozinha. Então... Aí muitas coisas aconteceram, assim, nossa, dá pra escrever um livro, eu ainda quero escrever sobre isso, mas basicamente eu descobri que eu era livre. E eu conheci muitas pessoas que mudaram a minha vida, assim, que me trouxeram muito conhecimento. E eu entendi que eu podia fazer o que eu quisesse, que não era sobre uma profissão, que não era sobre uma faculdade, que era sobre quem eu sou e sobre aquilo que eu deixo no mundo, sobre o legado que eu ia deixar, sobre quanto eu posso ser útil para a vida das pessoas. Então, eu viajei, vivi muitas coisas e eu voltei. E eu abri mão da minha vaga da medicina. Eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu fui na faculdade. E aí foi isso, assim. Então, eu tomei essa decisão e foquei 100% no meu negócio. E aí depois, né, que surgiu o processo de eu mentorar empreendedoras, porque como eu tava tendo muito resultado, as pessoas começaram a perguntar, tá, mas eu sou terapeuta, eu faço tal coisa, eu não tenho esse resultado, como é que você faz? Então, foi daí que surgiu a mentoria, que eu comecei a mentorar empreendedoras, né? E agora a gente tá indo aí pra 7ª turma. Caramba! Então, a minha vida mudou completamente, assim, sabe? Então, se lá na infância te perguntassem, Laís, o que você quer ser quando crescer, jamais passaria essa possibilidade de ser terapeuta na vida. Não, eu falava que eu queria ser médica. E aí eu lembro que no dia que eu assinei o documento para abrir mão da minha vaga, né, porque eu tinha um ano para pensar, eu mandei uma mensagem pro Narciso e ele, eu tenho essa mensagem até hoje, ele falou assim, você já transforma muitas vidas. E você não tá deixando a medicina, mas você vai levar a medicina pro resto da sua vida junto com você. Só tá trazendo uma nova medicina. Então, o nome da minha empresa se chama Medicina da Alma, porque a gente cura pessoas e a gente cura negócios. Que massa! Então, a medicina tá sempre comigo, de uma nova forma, É né? uma incrível jornada de autoconhecimento, né? Total. Até essa viagem, tipo, é auto se conhecer pra ver qual que é realmente teu papel ali, né? É isso, porque sem conhecimento, eu falo muito isso, né? Muitas vezes as pessoas negligenciam o conhecimento. Então, às vezes as pessoas elas não querem pagar por conhecimento. Só que o conhecimento ele é a coisa mais importante da nossa vida. Porque se você tiver conhecimento, se você souber quem você é, não existe limitação pra você. Com certeza. Você pode criar qualquer coisa que você quiser na sua vida. E eu sou prova viva disso, porque eu era uma pessoa com muita escassez. Eu era uma pessoa muito limitada. Eu tinha problemas nos relacionamentos, eu tinha problema com dinheiro, eu tinha várias coisas. Então, a minha vida mudou completamente quando eu decidi me conhecer. Então, isso muda a nossa vida de fato. Aí que tá a diferença. E você nunca às vezes para assim pra pensar, nossa, se eu tivesse desistido do que eu faço hoje e tivesse continuado em medicina, como é que será que minha vida ia estar hoje? É que eu acho que eu demorei tanto pra tomar a decisão que eu pensei em todas as possibilidades. Então, assim, eu provavelmente eu estaria terminando a minha faculdade agora, né? E eu talvez fosse trabalhar com medicina integrativa ou algo do tipo, mas hoje em dia, assim, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, sabe? Então, eu não sei exatamente como eu estaria vivendo. E quando você fala medicina da alma, até me arrepiou aqui, porque o que a gente entende da medicina, né? Você se formar e estar naquela
rotina de hospital, de paciente, de remédio, de cura, mas uma coisa diferente. Hoje, quando você fala medicina da alma, soa uma coisa assim tão leve, que você não precisa estar num hospital para você estar curando as pessoas, você não precisa estar prescrevendo medicação para curar as pessoas. E você pode estar em qualquer lugar, curando pessoas, transformando a vida de pessoas, né? Eu queria trabalhar com algo que fosse muito profundo e que realmente tocasse na alma, né? Então, por isso que a minha empresa se chama Medicina da Alma, assim. Tem tudo a ver com isso. É engraçado, medicina junta as duas coisas, né? O que, vamos dizer assim, o que você era antes, né? Que você queria ser medicina e o da alma que você tá transformando almas agora, junto os dois. Sim, é exatamente isso. Muito, muito criativa. Tem tudo a ver comigo. E aí, como que foi, assim, a reação dos seus pais quando você falou, não Nossa, quero mais gente. medicina, da tua família, que tava Mãe, vendo todo sorry. o teu sofrimento ali pra conseguir, quando conseguiu, como assim, né? Vai abrir mão. Gente, foi bem difícil. Eu só passei pelo processo mesmo, só tive essa coragem e só consegui decidir, porque a nossa vida só muda quando a gente decide, certo? Se a gente fica num lugar de passividade, se a gente fica em cima do muro, se eu não escolho, se eu não tomo atitude, a minha vida não vai mudar. Eu vou sempre viver mais do mesmo. E eu precisei tomar essa decisão porque eu tava sentindo realmente esse chamado, né? Só que ao mesmo tempo foi muito difícil. Então imaginem, a minha mãe. Meu pai até, eu fico muito preocupado, mas assim, foi mais tranquilo diante da minha mãe. A minha mãe ficou muito decepcionada comigo. Ela falou, eu estou muito decepcionada com você. E ouvir aquilo foi pra mim, assim, uma das coisas que mais partiu meu coração naquela época. Porque eu só consegui passar por esse processo porque eu me conhecia muito, porque eu sabia muito o que eu queria. E aí eu falei pra ela assim... Eu lembro que eu tava sentada na minha antiga sala de atendimento, uma sala que meu pai fez pra mim, lá na casa deles. E ela abriu a porta, assim, e ela falou, então você vai deixar a medicina mesmo? Eu tava sentada, assim, eu olhei, ela tava na porta, e eu falei, vou, mãe. E ela disse, eu tô muito decepcionada com você, Laís. E eu falei, mãe, eu sinto muito te decepcionar. Mas essa é a minha vida e eu não posso me decepcionar. E aí eu lembro que ela chorou, assim. E eu falei, tá tudo bem. Eu falei, vai ficar tudo bem. Então, era como se fosse um caos e eu tava sustentando aquilo. Sabe, eu escuto muitas pessoas falando, né? Eu quero empreender, eu quero que acreditem em mim, a minha família não acredita em mim. Sei lá, meu parceiro acha que é loucura. Mas é a gente que precisa acreditar. Porque as pessoas que mais nos amam também têm medo. A minha mãe tinha medo. Ela falava, Laís, você vai fracassar na vida. O que vai ser de você sem um diploma? E eu falei, mãe, não é sobre isso. Então eu precisei sustentar a minha decisão e ao mesmo tempo me permitir decepcionar as pessoas que eu mais amava. E eu acho que isso é algo que transforma a nossa vida. Os meus professores vieram me procurar, você não vai voltar, Laís, você é muito boa, você vai ser uma ótima médica, você é muito boa com paciente. Eu falei, pois eu sou boa com pessoas, mas não é isso que tá tudo bem. E é uma coisa tão profunda, né? Porque nesse momento pra você foi crucial pensar em você, o que você quer pra você, e não o que os outros queriam pra você. Exato, porque só a gente sabe. Sim. E é muito aquela coisa que a gente tava falando, o autoconhecimento. Quem sabe se você não tivesse com tanto autoconhecimento naquele momento, você ia cair na tua mãe, às vezes, né? Nossa, eu pensei 1 milhão de vezes, né? Eu falei, meu Deus, ela tá certa? Será que ela tá certa? E se não der certo? E se realmente... E se, meu Deus, se eu não fizer dinheiro mais? Ela falou, Laís, agora tá dando certo. Porque naquela época, quando eu saí da medicina, eu trabalho com muita gente que tá em transição de carreira, né? E é óbvio porque eu tenho muita autoridade pra falar sobre isso. Eu fiz uma grande transição da medicina para as terapias. Então, ela falava assim, Laís, e se não der certo? Agora tá dando certo. Porque eu já fazia um bom dinheiro naquela época como terapeuta. Ela falava, agora você tá fazendo dinheiro. E se depois você não fizer? Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Quando alguém tem um propósito, não tem como dar errado. Então, isso foi uma coisa que eu carreguei muito. E é óbvio que eu saí da medicina com a seguinte mentalidade. Eu não vou passar perrengue.
eu vou fazer tudo o que eu preciso para que o meu negócio só cresça e dê certo, né? E aí, óbvio, eu fui estudar, mergulhei em marketing, posicionamento, fui entender tudo de estratégia, investi muito nisso, entrei em mentorias muito grandes dentro do mercado digital, fui realmente aprender com pessoas que sabem muito disso, porque eu falei, cara, eu preciso de conhecimento de verdade, eu não posso ter um conhecimento superficial. Por quê? Porque essa é a minha vida, né? Então eu fui investir nisso, e aí foi isso, uma loucura. E para quem está em casa nos ouvindo, não agora, mas depois também a gente tem uma repercussão gigante. Se fala tanto em autoconhecimento, mas como que você descreve o autoconhecimento? Às vezes tem uma pessoa que está lá em casa escutando a sua história, que também deve estar passando por um momento difícil, de depressão, talvez uma ansiedade, que é o mal do século, né? Ou perdido mesmo, né? Sim. Sem saber, e agora que profissão que eu sigo? Será que eu tô no caminho certo? Isso é muito comum. Isso é muito comum. O que seria o autoconhecimento? Essa é uma boa pergunta. O autoconhecimento, na verdade, é meio que a nossa obrigação, né? A gente vive numa sociedade onde a gente está sempre correndo. E onde a gente está sempre sendo convidado a estar no automático e seguir aquilo que é feito dentro da sociedade. Então, a gente tende a ficar sempre no mesmo padrão e sempre fazer a mesma coisa. Então, quando nós somos pequenos e a gente vai crescendo, a gente escuta o seguinte coisa: você precisa fazer uma faculdade e passe num concurso, porque concurso é bom, tenha uma casa, compre um carro, case e tenha filho. Nada contra isso, mas quando eu me conheço, eu entendo se isso faz sentido pra mim. Então, o autoconhecimento é você se conhecer a ponto de você entender o que você quer viver nessa vida. Porque a vida, a tua vida, é tua vida, não é minha vida. E ninguém vai poder fazer isso pela gente. Então, o autoconhecimento, ele é realmente a nossa obrigação. Ou seja, eu preciso todos os dias olhar absolutamente tudo que acontece na minha vida como uma forma de aprender. Se você grita comigo, isso é sobre mim e sobre você. Pra você é sobre você, mas pra mim é sobre mim. Por que eu me sinto com raiva? Por que eu sou explosiva? Por que eu não consigo me relacionar? Ou seja, o autoconhecimento, ele é obrigatório por quê? Porque ele é o que vai transformar a sua vida. A não ser que você queira ficar sempre na mesma coisa, nos mesmos padrões. Então, é algo que a gente precisa fazer. É você todos os dias estar olhando pra você, entendendo por que eu sinto raiva? Por que eu sinto frustração? Por que a minha vida financeira não tá fluindo, então? Por que eu continuo no mesmo trabalho, sendo que eu tô infeliz? Então, a única forma da gente sair de coisas que nos doem é, em primeiro lugar, se conhecendo. Então, eu acho que autoconhecimento, ele é algo obrigatório. Só que a gente não aprendeu na escola, né? A gente não aprendeu. Vem um manual de instrução te contando como que é. O que você tem que fazer, né? Então, a gente precisa ver isso como um compromisso. E, além disso, a gente tem muitos propósitos, né? Todo mundo tem um propósito. Mas o nosso primeiro propósito, nosso primeiro e grande propósito da vida é se conhecer. Eu tô aqui pra isso, caramba, eu vim na vida pra isso. Eu não vim só pra pagar boleto, eu não vim só pra casar, eu não vim só pra ter filho, eu não vim só pra trabalhar, eu vim pra me conhecer. Então, se eu não estou me dedicando a me conhecer, tem alguma coisa muito errada. Só que também é um processo desafiador, porque quando eu vou me conhecer, eu entendo muito das minhas sombras, eu entendo os meus defeitos, eu entendo aonde eu não sou boa, eu entendo aonde eu preciso melhorar e o quanto nós estamos dispostas a esse processo. Eu acredito que o autoconhecimento seja doloroso, né? Ele pode ser. Ao mesmo tempo que ele é curativo, ele deve doer muito, porque você começa a enxergar coisas que você jamais imaginava. É o preço que se paga para mudar de vida. Mas eu acho que é um preço que vale a pena pagar. Com certeza. E aí, vem a tua parte ali que você falou de casamento, Hoje você tá namorando. Hoje eu estou namorando, Augustinho. O Augustinho vem me buscar daqui a pouco. E como que foi esse processo de você achar a pessoa certa? Olha, esse também dá um livro, hein? Porque eu tive vários processos. Então, eu tive muitas histórias, né, de relacionamentos, as mais diversas possíveis. Mas
chegou um momento da minha vida que eu tava numa relação. E eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu acho que a gente não sabe o que é amor. Ele falou, como assim? Tipo, enlouqueceu de vez, né? Faz curso todo final de semana, com esses negócios aí e tal, enlouqueceu. Eu falei, então, eu acho que na verdade a gente não sabe o que é amor. E aí foi um grande start dentro do meu processo. Eu comecei a meditar e eu comecei a falar assim, Deus, o que é amor? Eu falo eu te amo, eu escuto eu te amo e tal das pessoas, mas o que é de fato o amor? Então eu comecei a me questionar. E eu fiquei 27 dias pedindo todos os dias, Deus, por favor, você pode por favor me ensinar o que é amor? Porque eu não sei. Me ensina, eu falava todo dia isso. Deus, me ensina por favor o que é amar e o que é servir. E eu fiquei com aquilo. E várias coisas foram acontecendo, tem muitas histórias sobre isso. Mas eu tava no Largo da Ordem, em Curitiba, e eu vi um senhor com uma barba branca, assim, e ele tava com um quadrinho escrito, o amor. E eu naquele mantra ali todo dia. E eu falei, nossa. Então, assim, foram vários os sinais que me mostraram que eu, de fato, precisava aprender o que era o amor. Então, eu comecei a me relacionar melhor. Não é que eu me relacionava super mal, mas eu tinha muitos desafios nas relações. É aquela coisa, as pessoas dizem assim, é dedo podre. Não, querida, não é dedo podre, não. É que você não se conhece, é que você tem coisa pra se curar, entendeu? Não é dedo podre. Que dedo podre não existe. Mas eu fui realmente entender o que era um relacionamento, o que era viver o amor, quando eu comecei a me questionar sobre isso. Então, eu tive muitas experiências que foram me mostrando o que é o amor. E quando eu conheci o Augusto, foi engraçado, porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem, eu adoro viajar, e eu voltei da viagem falando, não, tá tudo bem, eu tô ótima. E aí, fui na missa e encontrei ele. Gente, encontrei o Augusto na missa. Pois é, né? É de Deus, ó, era Deus mostrando. Ó, eu só vi a nuca dele, na verdade, na missa. Eu vi a nuca de longe, eu falei assim... Bonito, né? Só que eu não tinha visto o rosto, mas eu achei a nuca bonita. Você apaixonou pela nuca. Eu achei a nuca bonita, entendeu? Eu falei, ai, que bonita. E aí, enfim, vários processos a gente acabou se conhecendo e tal. Então, assim, hoje, quando eu me relaciono com o Augusto, e ele é uma pessoa muito calma, ele é uma pessoa que nunca levantou a voz, ele não se estressa, gente, ele tem muita paz. Juro, é absurdo. Assim, ele é muito calmo. E quando eu vejo o quanto ele é sincero, o quanto ele é puro, o Augusto tem um coração muito puro, ele é muito real, ele é muito verdadeiro, assim. Eu tenho certeza que eu só atraí ele por todo o meu processo de autoconhecimento. Porque, gente, eu atraí cada coisa que, olha, não dá pra falar aqui ainda, não. Mas às vezes é aquela coisa assim, você vive aquilo ali e você fala, eu não tô entendendo porque eu tô vivendo isso aqui, mas são coisas que você tinha que passar pra hoje você valorizar a pessoa que tá com você. Completamente. Eu falo, olha, eu rezo pelos relacionamentos que eu tive. Porque, assim, tudo que a gente vive na nossa vida nos ensina. Então, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, inclusive, principalmente, os momentos mais difíceis. Certeza. Então, a nossa história é a nossa maior ferramenta de poder, e eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Quando você olha para a tua história e você consegue falar dela com tranquilidade, quando você consegue reconhecer e entender que as tuas dores, elas são potenciais, ninguém te segura. Você cria absolutamente tudo que você quiser na tua vida. Então, a nossa história tem muito poder, muito poder. E cada história é única, né? Única, é igual a digital. Ninguém tem uma história igual a tua. Mas o quanto a gente reconhece a nossa história? Hoje eu dei uma palestra e uma das pessoas, eu perguntei, me fala um talento seu. E ela ficou me olhando. É tão mais fácil falar um defeito do que um talento, né? E ela não conseguia reconhecer os talentos dela. E aí várias colegas começaram a falar, você é assim, você é assado e tal, você é boa nisso. E ela falou, meu Deus, eu não consigo enxergar. Entende? É sobre isso. Aquilo que eu não vejo, eu não consigo me apoderar disso. Eu não consigo reconhecer em mim, eu não consigo que o outro reconheça em mim. Então, a gente vive numa sociedade, e principalmente no digital, que é o meu mundo, né, minha bolha,
onde as pessoas querem muito reconhecimento. Ah, eu quero ser reconhecida, eu quero reconhecimento. Maravilhoso, mas você se reconhece? Porque se você não se reconhecer, quem vai te reconhecer? Então isso é muito real, né? E assim, entre rodinhas de amigos, assim, terapeuta tem a mesma coisa que advogado, que... Viu, me conta como que é esse negócio, você dá consultoria gratuita numa roda de amizade, assim, às vezes que você sai pra comer alguma coisa com os amigos, como que funciona? Você diz dar orientações, essas coisas assim? Às vezes a pessoa tá perdida, você tá ali conversando com a pessoa, eu vou te ajudar então. Gente, eu sempre ajudei, assim, porque eu amo. Então, assim, eu sou uma ótima amiga. Vamos falar. Minhas amigas podem falar, hein? Vocês podem comentar nesse vídeo. E ai de comentar o contrário, entendeu? Eu sou uma ótima amiga, assim, eu sou uma ótima ouvinte. Então, eu sempre que a pessoa me pede ajuda, eu ajudo. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu demorei muito pra entender que o terapeuta, ele tem um aspecto muito comum, tá? Que praticamente todos têm, que é: eu quero salvar as pessoas. E eu queria muito salvar as pessoas. E quando a gente quer salvar o outro, a gente tira a dignidade do outro. Então, eu entendi que eu não poderia interferir naquilo que não cabia a mim. Então, é óbvio que se um amigo meu, alguém chegar e falar: Laís, eu preciso da tua ajuda, é óbvio que eu vou ajudar. Mas eu não ajudo se a pessoa não pedir. Porque a gente tira da pessoa o poder dela conseguir resolver aquilo sozinho. Isso é muito importante na terapia também, né? Eu vejo um agravamento muito grande dentro dos processos terapêuticos, onde o terapeuta, ele vai lá e ele induz o que a pessoa precisa fazer. Ou ele fala: você precisa fazer isso. Não. É muito sério, né? Então, a gente não pode interferir, a gente vai até onde é permitido. É basicamente isso. A gente não salva ninguém. A gente só pode salvar nós mesmos, né? Com certeza. Então, eu sempre tomo muito cuidado com isso, assim. Mas você pode, às vezes você pode dar umas indiretas. Você já tentou pensar nisso? Super! A gente super faz reflexões, né? Eu sou consteladora. Hoje em dia eu praticamente não atendo muito pouco, né? Abro uma vaga na semana, no máximo, dependendo de como tá a semana, 2. Mas as minhas amigas, elas sempre queriam fazer constelação comigo. Aí, Laís, vamos constelar? Eu falo: querida, é minha amiga, não vai poder fazer constelação comigo, entendeu? Quem mandou querer ser minha amiga? Porque a gente não pode constelar amigas, né? Nem familiares. Então, a gente não constela pessoas que são muito próximas. Mas, com certeza, adoro refletir. Porque pode interferir, você disse? Depende, mas é que a constelação, né? Ela é uma terapia breve de alto impacto emocional. Então, quando você tá na sessão de constelação, a pessoa ela começa a se dar conta de coisas que ela nunca tinha percebido. Porque para que ela possa mudar um padrão financeiro, de relacionamento, de saúde, ela precisa olhar para um ponto que ela nunca viu. Então é um ponto inconsciente dela, que tá no inconsciente dela. E quando você faz isso com uma pessoa próxima, ela pode ter que lidar com uma coisa que não é tão gostosa assim. E imagina você ter uma relação com essa pessoa todos os dias. Por mim, tudo bem, entendeu? Mas e pela pessoa? Então, a gente não interfere nesse lugar, né? Que é muito próximo nosso. Eles, às vezes, podem não aceitar tão bem aquilo também, né? Depende. Mas, assim, é mais sobre você não interferir no processo de uma pessoa que tá muito próxima a você. Então, a gente não constela. Mas, assim, eu sei que tem consteladores que constelam, mas eu não concordo. Entendi. Muito bem. Gente, eu falo muito, né, meu Deus? Na verdade, 1 hora passa... Quero ver se Passa muito já passou rápido. 1 hora? Não, já tá em 38 minutos. E vamos falar, então, vamos fazer a propaganda, vamos aproveitar o espaço, fazer Propaganda? o teu marketing. Ai, gente, adoro vender. Vocês podem comprar de mim, que é sucesso. Como que funciona? Tem sorteio também, a Lu, que é uma que sempre tá aqui, já colocou cheguei, crescer dói. O que estão falando aí? Lu, a Lu Binder. Lu ela Binder? é nossa seguidora assídua de todas as segundas-feiras. Inclusive, quando tem sorteio, ela adora, acho que ela fica por causa do sorteio. Tem sorteio hoje? Não sei, quem sabe você queira sortear alguma coisa. Tá me cantando Pensa aí. Mas conta aí, né? Como que funciona, onde que, se eu quiser
fazer alguma consulta com você? Aonde que eu te encontro? Quais são suas redes sociais? Como que funciona a terapia, a constelação? Então, eu sou terapeuta, né, há muito tempo, mas hoje o meu principal foco é ajudar empreendedoras. Então, sim, às vezes eu atendo, como eu falei, mas assim, poucos horários. A minha agenda de atendimentos é bem restrita mesmo. Mas quando eu atendo online ou presencial na Lapa. Então, eu tenho uma sala aqui de atendimento. Fora os atendimentos terapêuticos, que são bem poucos, eu tenho um produto que se chama Ciclo Vida Abundante. Esse produto, ele é muito validado, ele teve muitas edições, então há mais de 5 anos ele acontecia todo mês, uma vez no mês, e ele é um produto para a pessoa que quer se conhecer, que quer se descobrir. Então, eu quero me conhecer, eu quero descobrir, eu quero me curar, vai para o Ciclo, porque é um lugar onde você vai ter áudios, né, todos os dias, onde você vai ter o meu acompanhamento ali dentro do grupo, onde você vai conhecer outras pessoas que desejam coisas muito parecidas com você. Então, a gente fala que o Ciclo, ele é um lugar de realização de muitos desejos, ele é como se fosse uma porta mágica, né, para a vida que a gente deseja. Por isso que ele se chama Ciclo Vida Abundante. Então, ele é um produto que acontece hoje não mais de uma vez no mês, mas a gente tem agora, iniciando no dia 17 de fevereiro, um ciclo onde a gente vai falar sobre rotina e conexão consigo mesma e com Deus. Então, pessoas que querem ter uma rotina que leve elas a mais sucesso e a mais prosperidade podem ser pessoas que entram no ciclo, tá? Então, a gente tem aí um valor que é super acessível também. Enfim, o ciclo realmente é uma porta de entrada para que as pessoas conheçam o meu trabalho, tá? Além disso, hoje o meu principal foco é o processo de mentoria. Então, a gente abre turmas também, a gente está abrindo agora, a gente está com seleções. Não é simplesmente você falar, Laís, eu quero fazer, eu vou pagar e vou entrar. Não. As pessoas passam por entrevista comigo para entender se elas estão aptas a entrar no processo de mentoria. Então, a gente está indo para a 7ª turma e a mentoria tem como objetivo fazer com que a pessoa entenda quais são os dons, os talentos dela, qual é o propósito do negócio dela, quais são os valores do negócio dela. E aí, ela vai criar um produto digital lá dentro da mentoria. Então, as pessoas criam mentorias, jornadas, eu ensino como você pode fazer um ciclo. E a pessoa vai entender quem é o cliente ideal dela e como produzir conteúdos que, de fato, dão resultado. Então, eu tenho uma metodologia de produção de conteúdo e tudo isso serve para que a pessoa, no final, se sinta segura, se veja, de fato, como uma empreendedora, se coloque nesse lugar e que ela lidere a vida dela e o negócio dela. Porque ela vai se posicionar, ela vai ser muito mais reconhecida, porque ela vai se reconhecer e ela vai produzir conteúdos que, de fato, vão mostrar autoridade para ela. Então, hoje esse é o meu principal foco, né? E é um processo de 3 meses, onde a pessoa tem meu acompanhamento, meu direcionamento. Então, eu sou, assim, apaixonada pelo processo de mentoria. A gente tem muitas histórias, a gente tem muitos depoimentos, a gente tem muitos relatos, pessoas que entraram fazendo R$1.000 e fizeram R$40.000 em 6 meses, empreendedoras que estavam começando, né, empreendedoras que não sabiam o que fazer e desenvolveram uma marca de óculos, Beatriz, minha mentorada. Então, assim, a gente tem uma lista de depoimentos, de relatos. Então, é um processo que eu sou apaixonada. E você vai acompanhando elas em todo esse processo. Sim, a gente tem aulas todas as quintas-feiras à noite no Zoom, dentro de um grupo. E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp de suporte, onde eu estou ali e tem alguém do meu time também acompanhando, tirando dúvida. Então, não é aquela mentoria que você fala, fui largada numa sala, sou só mais um número. Não. É um lugar restrito, com poucas pessoas, muito seleto, onde a gente passa 3 meses e é como se a gente passasse 2 anos, porque elas saem outras pessoas. Uau! É lindo. Gente, vocês têm que ver meus depoimentos. Uau. Eu vejo, acompanho. Não, eles são incríveis. Então, e a viagem do Egito, né? Então, eu faço viagens pro Egito, porque o Egito mudou minha vida. E esse ano, em junho, a gente vai ficar 12 dias no Egito. Uma viagem de autoconhecimento, de conexão com Deus, de conexão consigo mesma. A gente vai relaxar, a gente vai pro cruzeiro, a gente vai pra um resort. Que massa! Vai ser uma viagem incrível. Quem sabe você pode sortear uma viagem? Gente, muitos dólares. Não vai ser Quanto tempo no Egito? 12 dias. 12 dias. Que legal. É incrível. Foi lá que eu encontrei meu poder, assim. Foi olhando pra frente, foi olhando para as pirâmides, eu tava sentada na frente das pirâmides e foi lá que eu reconheci muito do meu poder,
Então, pra mim, é um lugar muito especial. É por isso que eu levo pessoas pra lá. Imagina a energia do lugar. É surreal, gente. A minha mãe fala assim... Todo mundo que fala pra ela, a Fer quer ir e tal, a Carol tava lá esses dias que vai pro Egito comigo, a gente já tem um grupo formado, a gente já tem 6 pessoas. E a minha mãe fala assim, você tem que ir pro Egito, você tem que sentar na frente das pirâmides e tudo que você pedir pras pirâmides vai se realizar. Porque tudo que eu pedi se realizou. Tipo, a minha mãe foi comigo, né? Foi muito engraçado, gente. Ela quer voltar. E ela vai Tereza agora, né, Lorena também. Pinto está dando É a minha boa avó. noite. Oi, Tua avó? Ai, oi, vó. Oi, vó da Carol. Que legal. Mas só de você falar, parece que já tem uma magia no ar, a energia Ai, é muito diferente. mágico. Inclusive no vídeo que você fez pra gente postar lá, tive uma amiga minha, eu não vou perder esse podcast por nada, porque a energia dessa Laís eu nem conheço, mas a energia dessa Laís é maravilhosa. E a energia manda muito, né? Energia é a primeira linguagem. Já ouviram falar nisso? Então, a nossa energia, ela chega antes. Todo o meu processo de autoconhecimento, ele fez com que eu estudasse muito sobre campo de energia. Então, aqui tem uma taça, certo? Você tá vendo a taça. Você não tá vendo, mas ao redor dessa taça existe uma bolha. Isso é o nosso campo. Então, ao nosso redor existe um campo de energia, que é o nosso campo de informações. Quanto mais eu tenho consciência sobre isso, quanto mais eu trabalho a minha energia, quanto mais eu realmente me trabalho, mais a minha energia se expande. Então, o raio do meu campo, ele vai se expandindo. Tem gente que fala assim, eu não acredito em energia. Eu falo, querida, se você não acredita, tanto faz. A energia tá atuando do mesmo jeito. Então, tudo, absolutamente tudo vibra. Tudo tem frequência, tudo tem energia. E a gente tem uma frequência. Então, quando a gente está numa frequência alta, que é o que acontece, por exemplo, quando a galera vai pro ciclo ou quando entram na mentoria, as oportunidades se abrem. Por isso que é mágico. E as pessoas sentem que é mágico. Porque não é um trabalho só material. Não é só sobre, eu vou entrar na mentoria porque eu quero fazer dinheiro. Você vai fazer dinheiro, mas é mais do que dinheiro. Entendeu? Então, o processo energético, ele é a parte mais importante. Porque quando você está vibrando alto, você se conecta com altas frequências. É basicamente assim, né? Você tem aqui... Você tem uma outra caneta ou não? Imagina que a gente tem 2 faixas de frequência. Então aqui, vamos imaginar que a gente está vibrando a 100 Hz, muito baixo, mas vamos pensar a 300. E aqui é 500. Se eu tô aqui e você tá aqui, para que eu chegue aqui, eu preciso ou subir ou você precisa descer, certo? Então a gente não se relaciona se a gente estiver em frequências diferentes. O que é mais fácil? Subir ou descer? Eu chuto que é mais fácil descer. Com certeza. Sempre, é igual a escada, é mais fácil subir ou descer, é mais fácil descer. Então, o que a gente faz geralmente? A gente baixa a nossa frequência para se conectar. Então, aqui tá todos os seus sonhos. Eu quero ir pro Egito com a Laís, eu quero um relacionamento incrível, só que você tá vibrando aqui. Você não chega. É incompatível. Então, um dos meus maiores talentos é, de fato, ter um campo de energia muito forte. E eu sei disso porque aonde eu toco, eu transformo. E eu fiquei muito tempo sem conseguir admitir isso, porque a gente tem um negócio dentro da gente que a gente pensa assim, mas eu não posso dizer que eu sou boa, né? Vão falar que eu tô me achando. Não, eu sou ótima nisso. Eu sou excelente. Então, qualquer coisa que eu faço, eu transformo. Justamente por quê? Por esse campo de energia. E é por isso que as pessoas falam, nossa, eu vejo luz em você, é mágico. Não, é que elas estão vendo essa energia, né? Essa vibração, que vem em primeiro lugar de Deus, né? Nada mais é do que isso, do que essa nossa energia mais pura. Enfim, tudo é energia. Eu posso falar disso 1000 horas. Meu Deus, gente, eu falo muito. Coitado, ele vai ficar 12 horas editando meu vídeo. Estamos aí nos minutos finais. E como eu sei que você gosta de falar, então vamos dar um tempinho maior para que você possa usar agora esses minutos finais aí para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Fala o que vem no seu coração. Uma mensagem sobre qualquer coisa? Sobre qualquer coisa. O que você quiser falar. A vida sem filtro. A vida sem filtro. Esse é o nome do podcast. Bom, eu acho que
isso é algo que eu desejo para todo mundo, né? Eu desejo que a gente possa ter muita coragem para ser quem nós somos e para fazer aquilo que a gente veio para fazer. Eu acredito que todo mundo tem uma função, todo mundo. E a gente precisa ser útil. A gente não veio para passear. A gente pode tirar férias, mas a vida não é férias. Então, eu desejo que a gente possa ser muito útil para o mundo. Que lá quando a gente tiver velhinho, tomara, eu acho que eu vou falecer só quando eu tiver uns 93. Então, quando eu tiver... Exato. Eu sempre tive esse número. Vamos ver, né, gente? Quando eu estiver bem velhinha, assim, com 93 anos, eu quero olhar pra trás e falar, caramba, eu deixei um legado e a minha vida mudou vidas. Então, é isso que eu desejo pra todo mundo, assim, que a gente possa seguir o nosso propósito e lembrando que o nosso propósito vem de Deus. Então, isso é uma coisa que eu trago muito dentro do meu trabalho. Eu não faria nada que eu faço hoje. Na verdade, é Deus que faz através de mim. Então, eu tenho isso muito claro. E quando você se conhece, você tá se conectando com Deus. Você tá falando, Deus, fala aí, o que eu preciso fazer? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso servir? Como que a minha vida pode ser melhor? Como que eu transformo a realidade que eu tô vivendo? Então, Aprender a amar, né? Como aprender a amar, que é uma das coisas mais incríveis do mundo, né? Isso é realmente incrível. Então é isso que eu desejo para as pessoas, sabe? Que elas se conheçam, que elas olhem para a vida delas como uma oportunidade que é única. E que mais do que trabalhar, eu falo trabalhar, mas eu amo trabalhar, então se me deixar eu fico 16 horas, né? Mais do que trabalhar, mais do que, sabe, ter um relacionamento, mais do que fazer dinheiro, que a gente possa viver. Que a gente possa aproveitar a nossa vida, que a gente possa falar, caramba, eu tenho muito tesão de viver, eu tenho tesão de estar aqui, eu tenho tesão de ser quem eu sou, sabe? Que eu possa olhar pro outro e falar, eu sei que dentro dela existe uma dor e ao mesmo tempo existe um desejo, então eu sei que ela é um ser humano e que ela merece que eu olhe pra ela dessa forma. É isso, eu acho que a gente só precisa ser melhor a cada dia. Sim. E se precisar de ajuda, é só falar com você. Sejam minhas mentoradas, entrem no ciclo e vão viajar pro Egito comigo, gente, é só sucesso, vocês não vão se arrepender. Vou colocar na minha lista de desejos. Vai, alguns meses pra materializar, hein? Vocês duas, você também. Podia ter levado, né? Quem sabe a gente faz uma edição do podcast no Egito. Eu acho chiquérrimo, entendeu? Num spa, assim, não no resort que a gente vai, ou na frente das pirâmides. Assim, acho justo. Legal, acho justo. Imagina. Tomando um suco de manga. Recebo e agradeço. Bora! Laís, que energia mesmo maravilhosa a gente sente na hora que já conversa com você, troca mensagem. Cada vez que eu assisto um videozinho teu ali, o dia parece que começa diferente. É uma coisa sem explicação. Na verdade, tem explicação, né? Você já falou aqui. Mas eu quero agradecer mais uma vez por você ter dito sim, por no meio de tantas coisas, tantas, né, eventos, tua agenda aí turbulenta, você tirar um tempinho para vir contar a sua vida sem filtros, que na verdade, com certeza tem muito mais nas entrelinhas. Vamos marcar outro episódio, parte 2. Fazer Fale aí, galera, se vocês querem. Igual na Netflix, né? Como que fala? Uma continuação. Um seriado? Como é que é? Uma série. Uma série. Laís. E dizer pra você que realmente, né, até aqui o nosso lema é: sua história transforma a vida. É verdade, é verdade. Então, eu acredito que a nossa vibração é a mesma, porque o nosso objetivo enquanto podcast é transformar vidas também. Nada é por acaso. Deus com certeza trouxe você aqui para que juntos a gente talvez tenha um legado, talvez tenha, né, que transformar algumas vidas através desse podcast, que mais pessoas venham. E só tenho a agradecer mesmo. Ai, gratidão. E dizer que você é muito importante para nós. Muito obrigada, gente. Se você precisar, a gente tá aqui juntas. Obrigada. Estamos aí. Carol, obrigada também. Obrigada por estarmos aí. Mais um dia. Quero finalizando. agradecer por você ter vindo. Obrigada. Foi um prazer conhecer você. Eu não acompanhava o seu trabalho, eu vou começar a acompanhar. Tem que me seguir. Todo dia de manhã eu falo bom dia, gente. Mais um dia, mais infinitas possibilidades. Mas que inspiração de vida, que inspiração de autoconhecimento, que inspiração que você deve seguir o seu caminho
independente do que as pessoas vão falar, né? Sim. Você é uma inspiração de vida. Foi um prazer Obrigada. conhecer você. Gente, muito obrigada. Que o podcast de vocês seja cada dia mais abundante e que vocês possam receber pessoas muito grandiosas, assim como vocês. Amém. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. E é isso, assim, com essa energia, com essa vibração lá em cima, que nós encerramos o nosso episódio de hoje com a nossa convidada especial, Laís Carrano. Carol, muito boa noite, obrigada por estar aqui também. Boa noite. E aguardamos vocês. na Quero muitos próxima comentários semana. nesse vídeo, hein? Isso aí, vamos fazer Meus o negócio seguidores que não bombar. comentarem, vou bloquear dos stories. O nosso próximo episódio será na segunda-feira, às 19 horas, no podcast A Vida Sem Filtros. Esperamos por vocês. É isso, gente. Até a próxima. Gratidão. Uhul, arrasamos!